Bom, Pois a é. China voltando aí do seu feriado prolongado e voltou em queda, precificando a queda que a gente já tinha visto, né, em Chicago, pressão da colheita americana, e aí voltaram com uma queda forte, principalmente no suíno. Aí o mercado suíno na China começa a semana com uma baita queda. E embora a gente esteja observando essas baixas na Bolsa Americana, há mais fatores que motivam essas quedas para soja, para farelo e para suíno, milho também caiu, que motivem essa movimentação, Vani? Olha, alguns números que eu já vi do feriado mostram muita gente viajando acima do pré-Covid. Mas quando eu olho venda de restaurantes, muita concorrência, corte de preços, volume mais ou menos parecido, e a produção de suíno continua crescendo. Esse é o problema. A produção cresce e o consumo não. Aí está sobrando. Vanin, o que está limitando o consumo na China? É falta de capitalização da população? É falta de renda? Ou é mais um temor, uma cautela? Como é que a gente avalia o consumo na China nesse momento? E a gente pode pensar em alimentos, mas a gente pode pensar em outros itens também. Como é que está a sua avaliação nesse momento sobre o consumo chinês? Eu acho que é um mix das duas coisas. O financeiro das pessoas está mais apertado, elas estão muito mais sensíveis a gastos. Exemplo, o índice das ações de luxo, artigos de luxo, esse que você gosta de comprar aí, cara, Gucci, Eu Louis uso muito. Vuitton, essa coisa toda. Sim, uso Então, muito. o maior mercado, o mercado que mais cresce dessa coisa arada é o mercado chinês. E nesse último trimestre caiu 15%. Trimestre julho, agosto, setembro. Isso já mostra um pouquinho, tá? Desse movimento que a gente vê o chinês muito mais cauteloso quando se fala de gasto. E tem um outro movimento também que parece que chegou no topo o consumo de carne suína habitante ano. Os chineses estão dando mais preferência para outras carnes, carne de frango, carne bovina. Eu acho que para mim é um mix das duas coisas. A produção está muito grande em relação ao consumo. Agora, Vanin, isso é uma preocupação para a demanda da China por commodities agrícolas, por matéria-prima para fazer esses alimentos, ou porque há essa migração no consumo, essa mudança no consumo, a demanda por comida está assegurada, está garantida pelos chineses? Comer eles vão, claro. Ninguém para de comer. Só que você tem dois aspectos importantes. Um é uma mudança que eu vejo de padrão, consumindo mais outras carnes que são menos. Por exemplo, boi vai ser importado. E no caso do frango, está crescendo rápido a produção nacional. Só que a conversão alimentar é bem maior, quase o dobro. Quer dizer, você precisa dar metade da ração que você daria para o suíno. Sem falar no tempo de vida do animal. Suíno, 100 dias, o frango, 40 e alguma coisa. Sim. Então, tudo isso vai impactando de forma negativa. Vai colocando um teto nas importações chinesas. Esse é o pepino. É grande? Claro que é. 100, 101 milhões, nem se fala, é muito grande. Mas o Brasil crescendo de novo agora para o ano que vem, na produção e no programa de exportação, aí vai, quer dizer, a competição Estados Unidos e Brasil vai ficar ainda mais desigual, vai ficar ainda mais difícil para os Estados Unidos. Como é que a gente tem visto esse fator se acomodar no mercado? Você falou muito sobre isso na última semana, né, Vanin? Nas suas aberturas de mercado, nos seus comentários de mercado, você falou muito sobre essa competitividade Brasil-Estados Unidos e como o Brasil estava se destacando, não só para a soja, mas para o milho também, né? Sim, muito barato, muito barato. O milho nem se fala, o Brasil dá de lavada nos demais. Claro, a Argentina veio de uma quebra, mas os Estados Unidos não, está com a safra quase recorde e precisa vender, mas está muito caro. Logística cara, nada está ajudando os programas americanos. Desde o frete de barcaças que ficou mais caro, o nível do rio Mississippi mais baixo, e também os fretes marítimos na rota Estados Unidos-Ásia também ficaram mais caros comparativamente aos outros, por exemplo, o Brasil. Esse spread do frete marítimo ficou maior, Estados Unidos mais caro.
Só para vocês terem uma ideia, era de US$ 10, 9, US$ 10. Os Estados Unidos mais caro, posto Ásia. E agora está US$ 16 mais caro. Olha só. Isso aí é questão do canal do Panamá. Então, veja, nada está ajudando os Estados Unidos. E o produtor lá não quer vender. Aí fica mais difícil ainda. Realmente, quando se fala comparativamente ao Brasil, o Brasil, além de ser mais barato, os Estados Unidos está num ano nada bom. E a gente tende a ver esse movimento continuar, Vanin? Eu acho que sim. Enquanto o Brasil continuar crescendo produção e capacidade de exportação, sim, sem dúvida. Você vai crescendo capacidade de exportação, essa capacidade tem que ser utilizada, não só interna, mas nos portos também. E aí o Brasil vai ficando cada vez mais, quer dizer, o Brasil vai ficando, vai absorvendo um share cada vez maior do comércio global, tanto soja quanto milho. Vanin, como é que isso pode acontecer? Porque assim, a gente tem ainda soja o bastante para mantermos a nossa competitividade, ou quando a gente olha para esse cenário, a gente já está falando da soja 23, 24 do Brasil, ou para ambos os casos? Ambos os casos. 23, 24 nem se fala. Hoje já daria conta para os Estados Unidos importar de nós. Por exemplo, maio. Nossa soja comprada agora vai chegar lá para eles, para o embarque em maio, vai chegar mais barato, eu apostaria, vai chegar mais barato do que a soja lá em maio, soja do meio oeste até as processadoras na costa do Atlântico. Hoje já daria conta. Se quisesse fazer, já seria um bom negócio para essas indústrias. Quer dizer, Agora, vai ser muito difícil os Estados Unidos concorrer com o Brasil a partir de fevereiro. E para a safra velha, essa safra aí, 22, 23, o Brasil ainda tem alguma coisa, não é muito, mas tem ofertado a níveis equivalentes aos Estados Unidos, em certos momentos até mais barato. agora, Vanin, você falou que lá o produtor não quer vender nos Estados Unidos. Como é que tá aqui no Brasil? Como é que os nossos negócios estão evoluindo e como é que tá o apetite do nosso produtor pelas vendas, pelos novos negócios? Tanto o restante de soja que temos da safra 22, 23, como a 23, 24. Pois é, nenhum produtor quer vender em nenhum lugar. Isso aí não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, não. Agora, os Estados Unidos, para eles é um problema maior agora, porque o programa está andando, é uma janela curta, quando se fala principalmente da soja, e o produtor precisa vender para daí a trading também ofertar. E ele não está fazendo. E vai ser um problema lá na frente. Se ele não vender agora, ele vai ficar com o abacaxi na mão, vai ter que tentar vender para uma indústria que paga melhor hoje, é verdade. Isso falando de meio oeste, mas tem ainda soja no norte dos Estados Unidos que precisa vender, no Delta, aí o canal é exportação. Bom, e aqui no Brasil o produtor vendeu bem soja, muito, muito por causa da relação soja-milho, que ficou muito mais favorável para a soja vender mais soja do que milho. Então nós vamos chegando à nossa comercialização aí, Brasil, já uns 83%. Essa soja que ainda temos, ela está muito concentrada Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Bahia também tem um pouco de soja, que naturalmente serão estados que vão passar com estoques de passagem maiores. E quer dizer, o Brasil vai perder competitividade agora no final de ano, sem dúvida. Vanin, como é que você está avaliando o início da nossa safra em termos de clima, avanço do plantio, velocidade desse plantio? Te preocupa alguma região especificamente? Como é que você está avaliando o início da safra 23, 24 nesse cenário de mercado que a gente tem agora? Por enquanto, tranquilo, viu, Carla? Tem tempo, o Mato Grosso começou devagarinho, no último relatório do IMEA já recuperou bem, está abaixo do ano passado, 4 pontos percentuais mais ou menos. Choveu nas últimas 72 horas, meio que geral, faltou alguma região ou outra, mas bem melhor que no final de semana anterior. Temperaturas já caíram um pouco, tem mais chuvas pela frente, os modelos estão mostrando não muita chuva, mas tem chuva. E eu acho que o plantio vai seguir tranquilo. Um pouco atrasado em relação ao passado, mas vai acontecer. Goiás está indo bem, Tocantins vai começar a pegar em novembro, Bahia está precisando de chuva,
E de resto, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, está indo muito bem. Vanim, como é que essas informações todas elas se encontram e elas exercem ou elas direcionam bem agora o mercado em Chicago e naturalmente informação de preços para o mercado nacional, ou a gente está num momento de turbulência no mercado, de muitas informações chegando. A gente já vinha sentindo uma influência do financeiro muito forte nas últimas semanas por conta de toda a questão norte-americana, fora a questão de uma economia mais fragilizada na China, na Europa. Agora esses ataques do grupo Hamas a Israel bagunçou ainda mais tudo. Como é que a gente começa a semana? A gente tem uma tendência clara para as cotações? Não temos? Como é que você está avaliando esse momento para tendências e se há uma tendência? Vamos lá. Provavelmente tem produtor ouvindo e o trabalho dele nesse momento não é nada fácil. Na verdade, não é falta de informação, como eu sempre falo. Hoje em dia tem muita informação, demais. E Sim. aí atrapalha na avaliação. Eu diria que muitas coisas dessas que você comentou não vão trazer, não são relevantes. O que realmente é relevante é o plantio no Brasil. Isso sim. Se nós vamos ter mais soja e tendo mais soja, vamos ter um programa de exportação maior. Para Chicago, isso não é nada bom. Já não foi bom esse ano, só que aí, como a produção americana foi menor, ok, preço tá tentando encontrar um equilíbrio. Mas agora, pensando em 2024, segundo semestre, e 2025, o Brasil, nessa reta inicial, indo melhor, e parece que o clima vai começar a ajudar um pouco mais. Então, esse é o fator principal. Brasil com mais produção de soja, não tem jeito, Chicago é baixista. Isso, a gente tem outros fatores que poderiam trazer suspiros pontuais para o mercado, esses picos de altas, mesmo que pontuais, para dar alguma oportunidade de preço melhor, Vani? Tudo isso que você falou, questão do Hamas, tensões lá no Mar Negro, você falou do macro, tudo isso é negativo nesse momento, porque tudo isso atrapalha quando a gente fala controle de inflação. Certo. E não tenham dúvida, o custo do dinheiro está prejudicando demais o mercado agrícola também. Quando eu falei ali que o produtor não quer vender, na verdade não é só o produtor que não quer vender, isso é global, mas também são os compradores que não querem carregar. Compradores eu falo comprador sendo trading ou mesmo consumidor final. Custo do dinheiro alto, estoque caro. E aí o produtor está carregando todo esse risco e toda essa carga em termos de custo do dinheiro, custo da armazenagem, quebra técnica, tudo mais. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Não é uma boa combinação. O produtor está carregando muito risco. Isso globalmente. O produtor americano também. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, o Brasil produzindo bem e toda essa dificuldade que hoje temos para controlar a inflação, tudo isso é muito negativo. Vaninha, a gente tem duas perguntas aqui para ti. Uma delas é do Geli Afonso Croecin. Ele diz assim: Bom dia, espumoso Rio Grande do Sul. No passado, um acontecimento desses, como essa questão do Israel-Hamas, sempre resultava em limite de alta para a soja. Assim, em 73, com a guerra, o petróleo subiu de 5 para US$ 50 por barril. Como é que isso fica? Como é que você está avaliando? Você já trouxe alguma colocação sobre isso, mas para responder o Geli Afonso. Geli, é negativo, Geli. É negativo. E por que que é negativo? E também foi negativo em 73. Tudo bem, a soja deu uma alta. Vamos lembrar lá atrás. Tivemos duas combinações lá em 73, se você lembrar. Primeiro o petróleo subiu. E depois nós tivemos o grande roubo da Rússia. A Rússia teve uma quebra de safra, tudo mais, quer dizer, toda uma história. Chegou nos Estados Unidos, comprou muito milho, muito trigo, de forma aí, sem deixar as outras trades saberem, quer dizer, foi comprando da CHS, foi comprando da ADM, tal, 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 quer dizer, raspou o mercado americano, quando eles se deram conta, não havia tanto grão para toda essa demanda. Então, quer dizer, não é só a alta do petróleo, foi uma combinação também de demanda e um evento bem específico daquela época. Mas, no geral, a década de 70 foi terrível. A inflação foi muito alta, teve uma queda, uma falsa queda,
em 76 e depois voltou a subir forte de 78 para frente, o que obrigou o Fed a colocar a mais de 20%. O que então gerou toda uma década perdida. Quem é de 80 vai lembrar, eu era guri ainda, mas não foi uma época nada boa em termos de crescimento global. Nós estamos meio que num momento como esse, onde a inflação não mostra sinais de que vai voltar na meta dos bancos centrais, que é de 2%, e tudo isso é negativo porque o custo do dinheiro vai continuar alto, tá bom? Então, igual nas últimas 2 semanas, o petróleo foi a US$ 96, o Brent, o WTI foi um pouquinho menos, o óleo de soja não mexeu, ele ficou parado, porque é negativo para a demanda. Petróleo caro nesse momento só traz prejuízo. Vanin, a Vanessa Fernandes te pergunta: o que você poderia nos dizer sobre os derivados da soja, tanto a oferta da Argentina quanto a demanda no geral, e o óleo de palma? Bom, óleo de palma. O ponto é o seguinte: a Índia está com uma inflação muito forte também. E aí o indiano está tendo que decidir. E aí, eu como açúcar, como Manteiguinha. arroz, como, enfim, pão, etc. e tal, ou eu como óleo. Ele gosta de comer tudo isso. Aí as lentilhas, aquela coisa toda. Inflação na Índia está muito alta. É ano de eleição lá. Então, há um certo cuidado em tentar trazer a inflação, amenizar a inflação. Então, o consumo não está bom também. E a Índia é o maior importador de óleo de palma do mundo e dos outros óleos da mesma forma. Então, nós não temos nesse momento uma reação firme dos preços dos óleos vegetais, mesmo em ano de El Niño, porque nós temos uma demanda muito enfraquecida. China, o segundo maior importador de óleos, mas está importando muita soja, não precisa comprar óleo, muito óleo. Está comprando dentro de um padrão histórico deles. E a Argentina está reduzindo o processamento, mas o Brasil mantém. O Brasil mantém e está batendo recordes de exportação de óleos. Na minha opinião, o óleo de soja aqui no Brasil ele só sobe em caso de aumento da mistura de biodiesel, mas não é o B13, não, tem que ser mais que isso aí. Daria para o ano que vem, aumentando a produção, vai aumentar o esmagamento, atende tanto o B13 como também mantém uma boa oferta na exportação. Vanin, como estão as margens de esmagamento da nossa indústria processadora aqui no Brasil? Está vindo para o 0 a 0. Agora um pouquinho positivo. Para quem tem biodiesel, está melhor. Mas tivemos 2 meses muito ruins. Mas, o que mostra que o ano que vem pode ser ruim também. Vai ter mais soja? Vai. Mas vai ter muito farelo, vai ter muito óleo. E, na minha opinião, a margem de esmagamento no Brasil ela só vai ficar boa durante boa parte do ano em caso de aumento da mistura, mas, como eu falei, não é só o B13, teria que vir um B13 e B14 também. A demanda interna por óleo muito atrelada à questão do biodiesel. Quando a gente pensa na demanda interna por farelo, como é que a gente está nesse momento, Vanin? É um crescimento baixo, baixo porque as margens de carnes não estão boas. Eu não vejo ninguém falando que vai aumentar o, a, a produção, número de matrizes de suíno, ou mesmo a produção de frango. Eu não vejo ninguém falando isso. E lá fora também a demanda não está boa. A gente está vendo que a margem de carnes, no geral, não está, global, não está boa. Agora está boa nos Estados Unidos, mas por uma questão muito específica deles. E para a gente finalizar, Vanin, tem uma pergunta da Viviane Crestani. Ela é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Carlinha, como fica a questão de prêmios para soja no disponível? O que a gente tem aí no horizonte, tanto para o disponível quanto para a safra nova? Safra nova ainda tem prêmios negativos, né, Vanin? Sim. Olha, a safra velha, quem dita o ritmo e o tom da música é os Estados Unidos. Se ficar caro, o Brasil vai atrás. Se ficar barato, o Brasil também vai atrás. E está caindo. Está caindo porque a logística americana está ficando um pouco mais barata. Estão caindo os fretes ferroviários por falta de demanda, tá bom? Programa de exportação menor, esse é o impacto. E está caindo agora também o frete das barcaças, mas não é por causa que o rio está subindo. Na verdade, pelo contrário, está se mantendo lá embaixo. Mas também é por causa de falta de demanda. Portanto, os Estados Unidos está ficando um pouco mais barato agora e os prêmios estão caindo, e aí no Brasil vai cair também. Isso falando de safra velha, aí embarque em novembro e dezembro.
Agora, falando de fevereiro para frente, fevereiro é um caso especial, talvez o prêmio fevereiro não caia tanto, por causa da provável. Não vamos ter muita soja em fevereiro, em janeiro, para embarcar em fevereiro, mas de março para frente vai depender muito do que Chicago vai fazer, tá? Se Chicago tombar de vez, porque o Brasil está indo bem, etc. E o programa de exportação americano é fraco, aí talvez os prêmios aqui não caiam muito. Mas veja, o flat price não vai mudar. É daí, olha, amigos, se a produção brasileira ir bem, é daí para baixo. Tem que ficar atento. Flat price é a soma de Chicago mais prêmio. Bom, a gente vai acompanhar. Aí tem o câmbio, né, Carla? Para daí dar o acabamento final. Eu Aí eu, ia, tipo, aí eu acho, tá, câmbio, eu não sou economista, eu respeito os economistas aí de plantão, os caras são muito mais preparados do que eu para falar de câmbio. Então eu acho que assim seria um erro meu aqui tentar falar que o câmbio vai subir ou descer, mas seria a ponta que eu vejo que poderia dar uma ajuda para o preço ao produtor. E aí eu diria só uma coisa, tá bom? Hoje nós temos uma draga sugadora de dólares que eu nunca vi antes, e eu acho que os economistas aí também nunca viram, que é o endividamento americano. A necessidade de dólares para atender toda aquela montanha de dívida e que só cresce é muito grande. Portanto, se a gente olha o dólar do ponto de vista oferta e demanda, hoje a demanda está grande. bom, a gente vai acompanhar. Eu ia te perguntar do dólar, ainda bem que você, com toda a sua experiência, já chegou trazendo essa informação. Vanin, muito bom começar a semana contigo, viu, meu amigo? Eu sempre falo pro pessoal aqui dos aplicativos da Agrinvest, do aplicativo da Agrinvest, o Agrinvest Go. Falo sempre sobre a sua abertura de mercado, que eu acho que é uma forma excelente dos nossos produtores começarem o dia, até porque, embora que a gente faça uma busca por editar as informações para o produtor, né, processar, traduzir e levar para eles, mas o que eu sempre digo é que ali no blog da Agrinvest tem informações e insights de quem vive o mercado, né? É isso aí, é isso aí. O que eu gostaria de deixar de mensagem final é isso. Hoje você tem informação, não é difícil, claro que não. Temos aí várias fontes muito boas e eu acho que a melhor é a de vocês, no sentido assim jornalístico. E a tua função, né, Carla, e do Notícias é ser jornalístico, quer dizer, informar, trazer o que está Isso, acontecendo. Mas o produtor ele precisa ter consciência de que não é só a informação que vai trazer o sucesso para a comercialização dele. Na verdade, é a exatamente. avaliação daquilo que está acontecendo, tá bom? E saber filtrar, porque hoje nós temos excesso de informação e excesso de opiniões também. E no final das contas, a gente tem que, nesse labirinto aí, tentar encontrar aquilo que realmente vai mexer. Eu falo muito sobre esse filtro, até porque, né, Vanin, se a gente pega um programa como o Bom Dia Agro, por exemplo, a gente tem perguntas de café, a gente tem perguntas de açúcar, a gente tem pergunta do financeiro, a gente tem pergunta dessa questão do Hamas. Então, pro produtor de soja, pro produtor de trigo, pro produtor de sorgo, o que que importa? Ele tem que saber fazer isso e saber fazer essas informações todas trabalharem a favor da atividade dele, né, Vanin? Hoje tem ferramentas de comercialização para todo tamanho de produtor, para todo tipo de produtor, tem que buscar essa educação financeira e saber fazer a boa utilização dessas ferramentas, né? Boa, boa, é isso aí. Posso fazer um jabazinho aqui? Opa, sempre. Olha aí, ó. Para quem quiser, fazendo gancho aí que a Carla acabou de falar, não se esqueçam, a gente tem o nosso MBA voltado à comercialização agrícola. E Isso. aí eu desafio o seguinte: nós temos alguns MBAs aí no mercado voltado ao agro, mas se você quiser uma imersão realmente por 12 meses e entender como é que o mercado funciona, falando de comercialização somente. Então, acho que a gente consegue atender essa lacuna, essa demanda que hoje existe para produtores e outras, todo mundo que está no mercado. Eu acho isso muito importante, Vani, a gente falar sobre esse MBA, porque, de fato, os outros MBAs que nós temos no mercado, eles são importantes, mas são cursos mais generalistas, o que não é ruim. Para uma pessoa que quer, né, se formar com uma especialização mais generalista, o que é importante, é o que é destinado. Agora, se
o cidadão, o vivente, quer aprender sobre comercialização, como não só para ele, né? Mas se ele vai ser um consultor de mercado, se ele vai ser um analista de mercado, tem que se aprofundar e essa imersão é completamente importante para isso, né? É isso aí, é isso aí. Ô, Vaninho, você quer fazer o favor de convidar a nossa audiência para a live de quinta-feira ou não tem porque é feriado? Tem relatório do USDA. É verdade. Opa, sim, senhora. Eita! Não, vamos. Deixa o Dia das Crianças para as crianças. Vamos Deixa. falar de coisa de gente grande. Isso. Quinta-feira, exatamente dia 12, 5 para 1. Acompanhe a gente lá. Temos aí a live do USDA. Vamos ver o que o USDA traz. Deve mexer, aliás, vai mexer novamente aí alguma coisa de produção americana, o que já é mais marginal nesse momento. E, claro, vai mexer na demanda pelos grãos americanos. Esse para mim, é o ponto principal. Ô, Vaninho, eu quero que nesse momento você reconheça o valor desta abertura de mercado, feito por essa jornalista, que diz assim, ó, o Murilo Murakami chegou e diz assim, ó, bom dia, Carla, cheguei agora, MBA de quê? Quem tá oferecendo? Quando vai acontecer? Todas as informações sobre esse MBA de comercialização podem ser alcançados ali pelo Instagram, acho que é a forma mais fácil, Isso né, Vaninho? é o mais fácil. @agrinvest. @agrinvest. Murilo, é um MBA só sobre comercialização, imersão total pelos grandes feras da Agrinvest oferecendo ali. E ali tem todas as informações para ti, viu, meu amigo? Você clica ali na Agrinvest, no link que tem na bio, tem todas as informações. Você escolhe o MBA, sucesso, a equipe da Agrinvest vai te acolher e vai. Já faça a matrícula, vamos com isso e ser um produtor cada vez mais profissionalizado, né, Vaninho? É isso aí. Opa, 100%. 100%. Meu amigo, boa semana para ti, bom trabalho. Até a próxima. Um abraço para você, para todo o time da Agrinvest. Abraço, abraço. Até mais. Boa semana para todos.